Olá, seja bem-vindo a esta série Princípio Inteligente nas Plantas. Eu já venho gravando algumas. Eu vou contar depois muitos casos científicos, como evidência científica, que existe o princípio inteligente das plantas. Hoje eu vou falar sobre o mais destacado de todos os estudiosos da evolução das plantas, não só das plantas, dos animais, do homem, na visão biológica, que foi o Charles Darwin. Mas eu só vou chamar a atenção que o Charles Darwin lançou o primeiro livro dele, A Origem das Espécies, na edição que saiu no dia 24/11 de 1859. Mas antes dessa edição, que foi esgotada quase que imediato, ele tinha lançado um trabalho falando dos precursores da teoria da evolução biológica. E ele cita esses precursores que depois vai ser publicado na segunda edição, na terceira, na quarta, na quinta e na sexta, porque o Darwin fez parte de todas essas atualizações até a sexta edição. Depois, foi já depois do desencarne dele. Então, nesta lista, ele cita 21 precursores da teoria da evolução das espécies. Ele cita 21. Desses 21, todos tinham uma visão eminentemente biológica, uma visão sem trazer a compreensão do princípio inteligente. Eu vou citar os nomes de um por um, porque eu já comecei, eu vou publicar alguns trabalhos de mestres que escreveram sobre isto antes mesmo do Darwin, só que trouxeram a compreensão do princípio inteligente das plantas para se discutir. Então, Darwin, nesta sua coleção, ele dá 21 nomes. O primeiro nome, ele dá o nome do Lamarck, que lançou o trabalho 1801. O Darwin coloca o Lamarck como o mais importante desses precursores. Ele depois dá o segundo nome, que é o Isidore Said Hilaire, que lançou em 1850 também um trabalho sobre isto, mas dando enfoque para o lado biológico, a fisiologia que era o enfoque. O terceiro foi Dr. W.C. Wallace, 1813. Isso estou dizendo em relação do Darwin. Depois, o quarto era o reverendo Herbert, 1822, que lançou o trabalho. O quinto foi o professor Grant, 1826. Depois, o sexto é o Patrick Matthews, 1831. Depois, o sétimo é o Von Busch, 1836. Depois, Rafinesque, 1836. Nono é o professor Edelman, 1843. O décimo é o Domalius Hailoif, 1846. O 11º, o professor Womber, 1849. O 12º, Dr. Freck, 1851. O 13º, Herbert Spence, 1852. O 14º, Naudin, 1852. O 15º, Conde Keyserling, 1853. O 16º, Dr. Safferhauser, 1853. O 17º, Lecoq, 1854. 18º, Reverendo Baldepol, 1855. 19º, Von Bauer, 1859. O 20º, professor Huller, 1859. E o 21º, Dr. Rocker, 1859.
o Darwin lança o seu livro 24/11/1859. Ele coloca esses precursores, mas esses precursores, a maioria deles aqui tinha uma visão eminentemente materialista em relação às plantas, uma visão intelectual das plantas, uma visão mecanicista das plantas. Ainda estava sob a influência do trabalho do Newton, do mecanicismo. Por que eu citei esse caso dele? Eu estou citando porque faz parte da história do Darwin, porque ele coloca isso como precursores. Só que eu vou trazer alguns precursores que ele não cita, que normalmente não é citado, mas que falaram da evolução das plantas, só que trouxeram a discussão da alma das plantas, do princípio inteligente das plantas. Naturalmente que a maioria deles não conhecia o Espiritismo, então ele ia falando, só que quando chega na época do Espiritismo, que foi um ano antes do Darwin lançar o trabalho, Allan Kardec lança o trabalho do Livro dos Espíritos. Esse, antes de Darwin, a partir de Kardec, o único que realmente toma a visão espírita mesmo para valer na compreensão é o Alfred Wallace, que lançou o trabalho junto do Darwin, porém não deram destaque para o trabalho dele, um dos maiores cientistas da humanidade. E o Wallace faz questão de falar de Deus, faz questão de falar da evolução do espírito. Então nessa série que eu estou fazendo, eu gravei uma série que você vai encontrar nos vídeos anterior, que é do C. Jagandes Chandra Bose. Esse é o primeiro, que ele era espiritualista, era hinduísta, e ele chama a atenção do princípio inteligente das plantas numa pesquisa fenomenal. Depois eu vou falar hoje sobre o Fechner, eu vou falar nessa semana, vou gravar, do Fechner, que é talvez o primeiro a fazer pesquisa, fundou inclusive a psicobiofísica, deixa um trabalho gigante que fala nessa evolução, mas não é citado por esses mestres, e era um homem de primeira. Depois eu vou falar do Goethe, que é conhecido como poeta, como intelectual alemão, mas é um gigante e deixou um trabalho imenso sobre metamorfose das plantas. Depois eu vou falar do Paracelso, que também deixa um trabalho gigante sobre as plantas. E no final, eu vou falando de alguns outros, no final eu vou falar do Wallace que lançou o trabalho junto de Darwin, e ele chamava atenção para o princípio inteligente já na visão espírita. Os outros, às vezes, falavam, mas não falava na visão espírita porque ele não conhecia o espiritismo ainda, mas tinha uma visão espiritualista. Mas eu estou chamando a atenção porque eu estou fazendo um contraporte a esse trabalho do Darwin. Não que o Darwin foi um gigante, ninguém pesquisou plantas igual a Darwin. Darwin fazia minúcias, mas minúcias biológica, minúcias de visão fisiológica. Só no fim da vida dele que ele lança um livro sobre o comportamento das plantas e lança um livro sobre flores. Ele pega um tipo de flor e ele faz um estudo que você vê ele já chamando a atenção do comportamento e criando algumas interrogações que ele não sabe explicar. Ele mesmo diz que não sabe explicar. E não tem como explicar, porque você não vai explicar nem mesmo a fisiologia das plantas, do animal ou do homem, se não trouxer o princípio inteligente como comandante desse trabalho. Então essa lista que eu dei é para vocês saberem que eu vou trazer outra lista, um pouco diferente da do Darwin, mas para a nossa compreensão vai ser importante na sequência, porque eu estou falando do princípio inteligente das plantas, e eu vou usar o trabalho dos técnicos reconhecido pela ciência. Você fique na sequência, que vai ser muito importante essa compreensão que nós vamos trazer sobre essa série Princípio Inteligente das Plantas.
Que Deus te guarde, boa sorte e até o próximo encontro nosso.